Quero deixar uma palavra essa manhã da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em Josué, capítulo 1. Vamos ler aqui Josué. Glória a Deus. O Senhor tem algo para falar com pessoas aqui. Tem algo para falar com você nesta manhã. Josué, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Aleluia. Josué 1, que diz assim a palavra do Senhor: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai a este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha, Deus, Ele faz coisas que às vezes a gente não espera. Olhe, Deus, Ele faz coisas que você, muitas das vezes, não espera. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é pegar o crente de surpresa, o servo de surpresa. Porque olhe, Deus é Deus de surpresa. E a Bíblia diz que Josué, ele fica ciente da morte de Moisés. O Senhor recolhe Moisés antes do tempo, antes do prazo determinado. E até então a Bíblia diz que Josué e Caleb eram dois discipulados de Moisés, dois aprendizes de Moisés. Os dois aprendiam com Moisés, estavam lado a lado com Moisés, constantemente aprendendo dele, das experiências dele, daquilo que ele tinha vivido, daquilo que ele vivia. Então estavam ali os dois, mas até então eram dois aprendizes, que talvez até eles não pensavam em liderar, em tomar frente de nada, porque até mesmo a promessa na vida de Moisés era muito grande. A promessa que Deus tinha com Moisés era uma promessa grandiosa. O Senhor prometeu para ele que ele iria pisar na terra de Canaã, juntamente com o povo. Só que resolve Deus recolher ele antes dele entrar na terra. E ao recolher ele, olhe bem, o povo ficou disperso, sem pastor, sem líder, sem mentor, sem alguém ali para tomar as rédeas, a direção do povo. Aí Deus que sabe o que faz e que sabe o jeito certo de fazer as coisas, ele decide se revelar para Josué. Josué, o meu servo Moisés morreu. Tu está sabendo, né? Agora, pois, tu vai se levantar e tu vai conduzir este povo até a terra de Canaã. Olha, imagina, você de luto pela morte do seu líder, sem cabeça para nada, porque a partir do momento que os dois andavam lado a lado com Moisés, havia um apego, havia uma consideração muito grande, um respeito, havia um amor, porque Moisés para ele era como um pai. Porque um líder é como um pai espiritual. E às vezes é muito mais pai do que muito pai que gera. Então ali Josué estava de luto, sem entender. Porque ele havia ouvido, escutado as promessas que Moisés haveria de entrar na terra com o povo. Imagina, na mente de alguém, mas Deus não disse. Deus não disse que ele ia entrar. Deus não falou que ele ia entrar com o povo, que ele ia chegar lá com o povo, na terra que mana leite e mel. Olhe, escute bem. Na mente de Josué, ficou tudo confuso, porque a promessa ali, ela não foi concluída. Mas só que Deus faz coisas sem precisar explicar para ninguém o que faz. Deus faz coisas sem precisar pedir a permissão de ninguém para Ele fazer. Porque tudo aquilo que Deus faz é coisa boa.
Olhe, até na morte de alguém nós temos que dar glória. Até na morte, em alguém que desce à sepultura, quando o Senhor recolhe, nós temos que dar glória, porque é coisa boa aos nossos olhos quando alguém é recolhido pelo Senhor para o descanso eterno. Talvez eu já não estava entendendo o porquê, para quê, e o povo, e agora o povo, o que vai ser do povo? Só que Deus já tinha tudo planejado, Deus já tinha tudo pronto. Deus não deixa o seu povo perecer, porque o povo é dele. Olha, entenda uma coisa, você que lidera pessoas, vidas, entenda, aquelas vidas é do Senhor. É do Senhor aquelas vidas. Porque tem gente que se prende a pessoa, se agarra a pessoa, se apega a pessoa. Ah, mas aqui é meu. Aqui foi Deus que me deu para me cuidar. Ah, mas aqui é a missão só minha. Olhe, muito bem, é uma missão. Mas aquele povo ali não é seu, é do Senhor. E quando a sua missão acabar, o Senhor vai colocar outro no lugar. Porque você, entenda uma coisa, que muitas pessoas acham que é insubstituível. Você não é insubstituível. Porque a sua missão, naquele lugar, lá tem um prazo. E quando aquele prazo acabar, o Senhor vai te levar para outra missão. E aquele povo ali vai ser conduzido por outra pessoa que Deus vai colocar no seu lugar. Então, às vezes, tem pessoas que ficam presas à pessoa. Ah, mas as almas é minha, a igreja é minha, o povo é meu. Não, as almas é do Senhor. Quem comprou aquelas almas com sangue foi Jesus Cristo. Você apenas está ali cuidando, mas entenda, você não é o líder daquelas vidas para sempre. Há outro campo que o Senhor tem preparado para você. Há muitos que Deus recolhe e há outros que Deus envia para outro lugar. Mas quando Deus, Ele decide tirar alguém da sua função, Ele tira, porque aquela pessoa ali, o que ela tinha de passar, o que ela tinha de transmitir, ela já transmitiu. Ela transmitiu ali. Então o lugar dela não é mais ali. Mas tem muitas pessoas, olha, escute bem, que ficam tão presas, que às vezes deixam de dar ouvido à voz do Senhor. E o pior, tem ovelhas que fazem até baixo assinado para não ser tirado aquele líder daquele lugar. Fazem baixo assinado para aquele líder não sair. Mas olha, tem que entender, a missão acaba. A missão acaba. Você aí que tem um chamado, de Deus, entenda, a missão ela acaba. E quando ela acabar, você tem que seguir a ordenança do Senhor. Ir aonde Ele te ordenar, ir aonde Ele te mandar. Não se prenda a um lugar, não se prenda a pessoas. Você apenas é um instrumento do Senhor naquele lugar. É um instrumento que Deus levantou para esse tempo, ou para aquele tempo. Mas quando chegar o momento de Deus dizer, chega, chega e acabou. É só preparar as malas e ir para a nova direção, para a nova missão do Senhor. Tem gente que é assim, eu nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja, meu lugar é aqui, daqui eu não saio. Estão errado. O seu lugar é aonde Deus quiser. Eu vou repetir, o seu lugar é aonde Deus quiser, porque é Deus que manda na sua vida. O seu lugar é aonde o Senhor quiser, e você tem que obedecer somente a Ele.
faça o que Ele quer, ande como Ele quer, não faça o que você quer, não se prenda a julgos, a pessoas, a lugares, a placas, a denominações, não fique fixado em coisas tão passageiras, porque tudo é passageiro, meu querido. O Senhor não tem uma obra com você limitada. A obra que Deus tem com você não é limitada, é ilimitada. Você fica limitado ali. Limitado. Ah, mas se eu sair? Mas se eu for? E as pessoas que eu ganhei? Quem é que vai cuidar como eu? Olhe, ninguém cuida como Deus. Eu vou repetir. Ninguém cuida como Deus. E se você tem um cuidado e um amor por aquelas almas ali, é porque Deus plantou dentro de você. Mas ninguém cuida melhor do que Deus. Então não se preocupe, você ganhou a alma, você cuidou da alma, deu o seu melhor por aquela alma, deu sua vida, dias da sua vida, jejuando, consagrando, nas madrugadas, aconselhando, apoiando, mas olhe, você fez a sua parte, mas você não vai cuidar daquela alma melhor do que Deus. Vai chegar um momento que aquela alma ali, aquelas almas ali, elas têm que dar os passos dela diferente. E você tem que percorrer uma trajetória maior, mais além de tudo isso. Mas não pode estar pensando, ah, mas e as almas? Ah, mas se o outro não cuidar como eu cuido, meu querido, se Deus está te tirando para colocar outro, Ele se responsabiliza, porque toda alma é dele. Aquela alma que você ganhou é dele. Aquela alma ali é projeto dele, é propriedade dele. Entenda, alma nenhuma é propriedade sua. Olhe, tem gente que acha isso. Ah, mas a alma é minha, fui eu que ganhei, fui eu que sofri, fui eu que chorei. A alma é do Senhor, não é sua. A alma não é propriedade sua. O Senhor se utilizou de você. Mas se não fosse o Senhor, você não teria ganhado. Porque entenda, eu posso pregar como for, mas eu não posso te convencer de nada. E é isso que você tem que entender. Eu posso pregar como for. Eu posso dizer que Jesus salva, Jesus liberta, que aquele que não se converter vai para o inferno, mas eu não posso convencer ninguém do que eu estou pregando. Eu não posso convencer você a acreditar na minha pregação, porque o único que convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. É Ele. A gente prega, a gente fala a palavra, transmite, mas o único que convence o homem é o Espírito Santo, porque é Ele que entra no coração, que entra na mente humana. Nós não podemos entrar no coração de ninguém, nem na mente humana de ninguém, só o Espírito Santo. Então é Ele que convence. Então se você ganhou aquelas almas ali, não foi por intermédio seu, foi o Espírito Santo do Senhor que se utilizou da palavra que Ele colocou na sua boca para fazer aquela obra ali. Então entenda, não é sua alma. E na verdade você não ganhou, quem ganhou foi o Senhor. Olhe, quem ganhou não foi você, foi Jesus, através da sua vida. Então esse mérito é dele. O mérito é dele, porque foi Ele que fez, você apenas foi o instrumento. Tem toda a gente aí que prega, e a pregação não causa efeito nenhum. Tem pregação que você vai ouvir, eu confesso, tem pregação que eu estou ali a pulso ouvindo. Você não sente nada, não sente presença, não sente a unção, não sente o fogo. É uma pregação morta. Então, sem a presença de Deus, a pregação do homem é morta. E pregação morta não liberta, não cura, não salva, não transforma, não causa efeito nenhum. A pregação só causa efeito na vida de alguém que está escutando, se ela tiver a presença de Deus, se for segundo a direção de Deus, se for segundo a ordenança do Senhor. Porque eu não prego o que eu quero. Eu não prego o que eu quero. Você não prega o que você quer. Mas tem gente aí
que prepara mensagens tão bonitas para agradar. Mensagens tão bonitas preparam para chamar atenção. Ah, mas eu tenho que pregar bonito para eu poder ter outra oportunidade. Ah, eu tenho que fazer bonito para o pastor gostar, para a igreja gostar. Aí prepara um texto, um contexto tão bonito, com tantos pretextos. E pretextos que muitas vezes não agradam a Deus. Aí estão lá pregando bonito, suavemente, um bom discurso, persuade bem, mas cadê a presença de Deus? Cadê a presença de Jesus? Cadê a unção viva? O fogo do céu, cadê? Meu querido, a pregação só causa efeito na vida de uma pessoa se essa pessoa estiver ligada na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Se não estiver ligada na videira verdadeira, não acontece nada. É mais uma pregação, é mais uma fala, é mais uma história. Se não estiver ligado na videira verdadeira que é Jesus, não tem milagre, não tem prodígio, não tem sinal, não tem acontecimento nenhum, porque não está ligado. Olhe, não está. E tem muita gente assim, quer fazer bonito para ter oportunidade. Olhe, entenda uma coisa: se você fizer como Deus quer, como Deus ordena, é Ele que vai abrir os caminhos. É Ele que vai trazer oportunidade. Você não vai correr atrás de oportunidade, não vai correr atrás de vantagem, não vai correr atrás de nada, porque Deus fará chegar até você convites, oportunidade, propostas, mãos estendidas, porque Jesus faz. Ele tem meios para fazer, mas é preciso que você faça como Deus quer. Agradar o homem para quê? Fazer bonito para o homem para quê? Para quê? Para o homem que olha para o português? Para o homem que só vê falhas? Para o homem que não vê o esforço? Olhe, fazer as coisas para homens é perder tempo. E principalmente quando é coisas que não é nossa, é de Deus. Fazer bonito para o homem. Para o homem. Olhe. Ah, mas não pode falar em língua. Ah, mas não pode profetizar. Não pode gritar. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo. Pode não? Então se não pode, não é lugar para você ali. Se não pode, ali não é lugar para você. Porque a palavra do Senhor diz que aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Tem que haver liberdade para o Espírito Santo do Senhor atuar dentro da igreja. Tem que haver liberdade, espaço para Ele. E a gente vê hoje, muitas das vezes, que o espaço para o Espírito Santo atuar dá tão pouco. Dá tão pouco. Porque muitos buscam só mídia, aparecer, ter ibope. Olhe, enquanto muitos aí estiver buscando só ibope, está na mídia, olhe, não vai haver nada de milagre. Não vai haver nada de prodígio. O que vai haver é imitação barata, pessoas imitando as coisas verdadeiras do Senhor. Porque olha, o trabalhar de Deus é diferente. Deus não precisa da glória desta terra, porque Ele é cheio de glória, é coberto de glória. E se você quer ser cheio de glória, ser coberto pela glória do Senhor, você precisa se desprender das coisas desta terra e deixar o Espírito Santo aparecer na sua vida. Olhe, tem que deixar Ele aparecer. Você não pode fazer as coisas para ser visto como hipócrita. Olhe, Deus não se agrada de hipócrita. Faça para Deus aparecer. Faça para Deus ser glorificado por intermédio da sua vida. Faça para isso.
Quando você começar a abrir a sua boca e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero ser usado por ti de verdade, Ele vai começar a te usar. Ele vai começar a te usar da forma que Ele quer. Olhe, da forma que Ele quer. E da forma que Ele quer não tem ibope não. Da forma que Ele quer, sabe o que tem muito? É rejeição. A partir do momento que você é usado da forma que Deus quer, você é rejeitado, é desprezado, é humilhado, porque é da forma que Deus quer. Mas da forma que o homem quer, você é abraçado, você é amado, você é querido, você é aceito. Olhe, mas o importante é a gente fazer as coisas do jeito que Deus quer. Porque até mesmo, quem chamou você? Foi Deus. Quem te chamou? O Senhor. Quem se agradou de você? Foi Deus. Quem arrancou você da lama, do lamaçal do pecado, do abismo, do fundo do poço? Foi o Senhor. Então, se foi Ele, se enquadre naquilo que Ele quer. Se enquadre naquilo que Ele quer, porque o seu negócio é com Deus. Olhe, o seu negócio é com Deus. Então se enquadre naquilo que Ele quer. Ah, mas dizem que eu sou muito rígido. Ah, mas falam que eu sou o profeta que causa medo, o profeta que sopra a espada. Olhe, você tem que fazer o que Deus ordena, porque Deus usa cada um de uma forma. Há muitos que Ele entrega a vara, há outros que entrega a espada. Ele usa cada um de um jeito, e é do jeito que Ele quer. Porque não adianta você pensar assim: ah, mas eu queria ser usado que nem fulano é. Ah, queria ser cheio como fulano é. Mas vamos ver de que fulano é cheio, né? Vamos ver de que fulano é cheio. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, porque eu sou de falar mesmo. Ó, tem uma pessoa aí, eu não vou citar nome, que profetiza aí, mas que para pregar cobra para pregar. Meu querido, Deus não está nisso não. Você cobrar para pregar, está profetizando, mas cobrou. Foi dado, mas cobrou. Tudo bem. Se alguém quiser tirar uma oferta para lhe abençoar, tudo bem. É justo tirar uma oferta para lhe abençoar. Até mesmo porque há muitos que vivem da fé. Eu mesmo vivo da fé. Se tirar uma oferta para abençoar alguém é justo. O que não pode é o profeta cobrar. O que não pode é o pregador cobrar. O levita cobrar. Isso é errado. Porque você está negociando uma coisa que não é sua. Aí como é que alguém está profetizando ali, dizendo que é Deus, se cobrou tantos e quanto para estar ali? Não está ali por amor. Como é que o Espírito Santo vai usar uma pessoa que vende o que não é dela? Que vende um dom que Deus lhe emprestou? Porque todo dom que Deus entrega nas nossas mãos é dele. Todo dom é dele, toda ferramenta que Ele coloca nas nossas mãos é dele. Temos que usar com sabedoria, usar com amor, usar com responsabilidade. Porque olhe, você vender a profecia, vender a oração, essas coisas não provêm do Senhor. Ah, mas fala tão bonito, fala em língua. Olhe, pode falar em língua, pode falar bonito, pode pular, pode sapatear, mas se vende, está errado. Está errado, não podemos negociar aquilo que não é nosso. Eu não posso negociar uma coisa que Deus me emprestou, que não é minha, que é dele. Não podemos negociar a palavra do Senhor. É para profetizar, é de graça. É para orar por alguém, é de graça. É para pregar, é de graça. Jesus nunca pregou cobrando. Jesus nunca fez a obra por dinheiro. Os discípulos não faziam a obra por dinheiro. Era por amor. Era por amor.
E hoje, muitos só fazem por dinheiro. Quer que eu diga uma coisa aqui? Esses muitos aí não me representam. Não me representam. É como o apóstolo Paulo falou. Isso é verdade. Sede, pois, olhe, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está aí o segredo. Para você ser um instrumento de verdade na mão do Senhor, imita a Jesus Cristo. Imita. Ou imita o apóstolo Paulo, que foi imitador de Jesus Cristo. Aí você vai ver como é servir. Aí você vai ver o que é ser instrumento. Aí você vai ver o que é ser vaso na mão do Senhor. Porque você vai fazer as coisas de acordo com a palavra dele. Aí muitos dizem, mas o trabalhador é digno do seu salário. Sim. O trabalhador é digno do seu salário. Mas olhe, Deus tem meios para nos abençoar. Deus tem meios. Olhe, Deus tem meios. Até hoje, assim como Davi falou, eu falo. Até hoje, justo nenhum mendigou o pão. Um dia Davi falou assim: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Olhe, se alguém está mendigando o pão, é porque algo está errado. Porque a palavra do Senhor não mente. Essa palavra aqui é verdadeira. Essa palavra aqui não falha. Se tem alguém mendigando o pão, é porque algo está errado. Porque Deus, Ele cuida. Deus, Ele vela. Deus não deixa faltar o pão, faltar veste, faltar calçado. Porque Ele é o Deus que provê. Olhe, Ele provê. Quando você vê alguém passando fome, algo está errado. Está errado. Olha, Deus, Ele prova. Ele prova, Ele estreita, Ele aperta. Mas não deixa os seus morrer de fome. Não deixa. Porque a palavra é verdadeira. A palavra é verdadeira. Deus não deixa. Ele não deixa. Ele prova, mas não deixa. Ele permite que as portas se fechem. Ele permite o pior estreito na vida de alguém, mas não passa fome, não morre de fome, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida, e não precisa você dar nada para ninguém, não precisa você estar se humilhando para ninguém. Fulano, me ajuda, fulano, estou com a geladeira vazia, fulano, eu não tenho o que, não precisa. Deus é o Deus que provê. Olhe, Deus é o Deus que provê. Ele tem caminhos que você não conhece, tem portas abertas que você ainda não viu. O segredo é confiar nele, é confiar no Senhor. Há muitos aí, mas eu tenho que cobrar porque eu vivo disso. Eu tenho que cobrar porque esse é o meu trabalho. Olhe, o profeta Eliseu vivia da obra. A palavra do Senhor diz que ele vivia da obra. Ele deixou o trabalho dele, ele tinha um trabalho, ele trabalhava. Mas quando Deus chamou ele deixou o trabalho dele, largou o trabalho dele para ser profeta, para fazer a missão. E Deus deixou ele passar fome? Não. Deus deixou ele perecer de fome? Não. Deus cuidou dele. Deus cuidou dele. Ele largou o trabalho por ordenança de Deus para fazer a obra, e Deus não deixou faltar nada. E no meio da jornada Deus preparou uma mulher que tinha condições, diz a palavra, uma mulher que tinha posse, que tinha dinheiro. E ela começa a olhar para o profeta, e ali conversando com o marido, ela diz: olha, tu já viu aquele homem ali? Ela começa a observar e dizer para o marido: tu já viu aquele homem que passa por a gente? Ele é um profeta. Ele é um profeta do Senhor, é um homem de Deus. E ela decide: eu vou fazer um cantinho, preparar um cantinho para ele reclinar a cabeça, para ele descansar das suas viagens. Olha, veja o cuidado de Deus. Deus usa alguém que tem posse, que tem dinheiro, para abençoar o profeta. Você vê quando Deus, meu querido,
Ele chama a gente para fazer a obra, ele se responsabiliza. Tem muitos que vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, vai ter sua renda. Vai ter outros que Deus vai fechar a porta de um jeito que não vai trabalhar para homem nenhum, vai trabalhar para ele. Vai viver da fé, da dependência dele, aos cuidados dele. Olhe, era como Eliseu, ele vivia aos cuidados de Deus. Vivia aos cuidados de Deus. Ele sabia que Deus jamais ia abandonar ele, se ele fizesse conforme a ordenança do Senhor. Mas muitos hoje não é assim. Eu sou profeta. Profeta que se vende? Profeta que cobra por suas profecias? Eu vou orar ali, mas ganhou dinheiro por aquilo. A oração não voga, não faz. Ele pode gritar, das telhas voar, do teto desabar, mas não vai acontecer nada. Porque vendeu, está vendido, é alguém vendido, é uma mercadoria que foi vendida. Olhe, você não foi chamado para ser uma mercadoria, foi chamado para ser vaso na mão do oleiro, e vaso de verdade, sem trinca, sem brecha, sem rachadura, mas um vaso bonito, cheio da glória e do brilho do Senhor. Olhe, eu não sei por que dessa palavra aqui. Vai ter muita gente que diz, mas eu quero ser pregador, porque fulano é. Olhe, ser pregador não é meio de vida. Ser profeta não é meio de vida. É escolha de Deus, não é escolha nossa. Nós não escolhemos, porque o homem, olhe, na verdade o ser humano, ele quer distância das coisas de Deus. Ele quer Deus do jeito dele. Quer ter Deus no coração, vai fazer tudo de errado, tudo que não presta, tudo que é aberração, tudo o que a carne quer. Quer ter Deus no coração, mas não quer ter compromisso com Deus. É isso que o homem pensa. Todo homem pensa isso. Ele quer ter Deus no coração, mas não quer compromisso com Deus. Deus é só quando precisa. Deus é só quando der. Ir para a igreja quando der. Adorar a Deus quando der. Tem Deus no coração, mas não tem compromisso com Deus. Então há uma diferença. Há uma diferença. Olhe, há uma diferença. Então, ser profeta do Senhor, ser instrumento de Deus, não é como muitos são. Para começar, o caminho é tão apertado, o caminho é tão apertado, o caminho é tão apertado, mas tem banquete. Você poderia dizer, mas como é que vai ter banquete? Deus prepara banquete no deserto. Como ele faz, eu não sei. O que eu sei é que ele prepara banquete no deserto, porque ele é o Deus de toda providência. Olha, ele é o Deus da providência. É o Deus da providência. Se a gente obedecer, guardar sua palavra, guardar seus estatutos, guardar seus mandamentos, comeremos do melhor que Deus tem para nós. Mas olha, não podemos ser mais um que vende-se, mais um que larga a santidade pela ilusão, pela mentira, pelo engano. Não podemos ser mais um com a capa do engano. Não podemos ser mais um. Temos que ser verdadeiramente luz do mundo, sal da terra. Olhe, temos que ser verdadeiramente a luz do mundo, o sal da terra, como diz a palavra do Senhor. Olhe, temos que ser. Não podemos ser mais um. Há muitos que estão apagados e você pensa que está aceso. Há muitos que estão mortos espiritualmente e você pensa que está vivo. Olhe, há muitos aí que é só uma capa. É só uma capa. É só uma capa. Ali é um texto apenas. Um texto. Fazer um texto é fácil. Olhe, fazer um texto é muito fácil. Se fazer um texto, decorar aquele texto,
e criar um personagem diante do povo, mostrar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas olha, quem é de Deus conhece quem é de Deus. Aquela mulher, ela conheceu que Eliseu era um profeta do Senhor. Olha, as pessoas que te vê, elas vão conhecer se verdadeiramente você é de Deus ou se não é. Porque Malaquias dizia na palavra: então vereis a diferença entre aquele que serve e o que não serve, entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Há uma diferença, há uma diferença, há uma diferença, há uma diferença. Olhe, há uma diferença. Há uma diferença. Tem gente que acha que é a roupa que vai diferenciar. Tem gente que acha que é a roupa. Se tiver com um saião lá embaixo, ou uma calça, vestido só de calça, com a roupa todo coberta, que é isso que vai diferenciar ele. Não é. Porque tem gente que usa a roupa lá embaixo, mas tem um coração podre, a alma podre, a língua ferina. Olhe, não é a roupa. Não é a roupa. Olhe, não é a roupa que vai diferenciar ninguém. Não é a roupa. Olhe, não é a roupa. Porque não adianta estar bem vestido, mostrar uma coisa ali e não ser. Não ser, porque Deus conhece quem é quem. E eu vou dizer de novo: Deus conhece quem é quem. Ninguém engana o Senhor, ninguém foge dos olhos do Senhor, ninguém escapa da mão do Todo-Poderoso. Ninguém escapa. Então não adianta fingir. Não adianta fingir. Deus não tem negócio com fingidos. Deus tem negócio com verdadeiros, com homens verdadeiros, com mulheres de verdade, que o adorem em espírito e em verdade, que o busca com sinceridade, que se doa de corpo e alma na sua presença. É com esse que Jesus tem negócio. Olhe, é com esse. Aí quando Deus, olhe bem, quando Deus escolhe Josué, por que não Caleb? Caleb também sabia, Caleb também aprendeu, Caleb também tinha capacidade, Caleb também tinha eficiência, era eficiente também, pois andava lado a lado com Moisés. Só que Deus sabia que Caleb não ia dar conta. Olhe, Deus sabia que Caleb não ia dar conta daquela responsabilidade. Tem responsabilidade, meu querido, que Deus não vai colocar na tua mão. Por mais que você diga: mas eu estou pronto, eu estou preparado, é a minha hora. Mas Deus sabe que você não vai dar conta. Deus sabe que você não está pronto para tal incumbência, para tal responsabilidade. Porque tem uma coisa: tem responsabilidades que são pesadas. Olhe, tem coisas que são pesadas e nós temos que estar pronto para poder pegar aquele peso ali, não largar aquele peso de jeito nenhum. Olhe, temos que estar pronto. Porque olha, você vê às vezes alguém ali na frente, todo bonitinho, todo perfeito, mas não sabe o peso daquela responsabilidade. Quantas lágrimas que aquela pessoa derrama para estar ali, quantos vales que aquela pessoa passa para estar ali, quantas noites sem dormir para estar ali, quantas madrugadas chorando para estar ali. Você vê tudo bonito, tudo perfeito, mas não tem noção do quanto aquela alma que está ali, ela geme, ela chora, ela padece, é perseguida, é humilhada, é afrontada, mas permanece ali. Então, meu querido, a responsabilidade que Deus não vai colocar na tua vida se você não estiver realmente pronto para pegar essa responsabilidade. Porque não é uma questão de eu querer, é uma questão de eu realmente estar pronto para aquilo. E não é só de eu querer, Deus querer. Porque olha, eu vejo agora, mas Deus vê além. Olhe, Deus vê além. E Deus não escolhe ninguém para dar errado.
Se ele tivesse colocado Caleb à frente do povo, ia dar tudo errado. Aí levanta Josué. Josué, é tu que vai liderar o povo. E Josué, quero não, Senhor. Eu quero nada. Esse povo murmurador, esse povo rebelde, esse povo que reclama de tudo, quero não. E Deus, é você. Eu quero você. É com você que essa obra vai para frente. É você. E Josué, não, Senhor. Não, eles não vão dar ouvido a mim. Se a Moisés não der ouvido, Moisés ao qual era tão cheio, Moisés ao qual através de tantos milagres aconteceu, prodígio, maná, tanta coisa veio através da vida dele, o povo não deu ouvido, vai dar ouvido a mim. E Deus, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Do mesmo jeito que eu honrei Moisés, eu vou te honrar. E Josué, quero não, Senhor. Quero não. Não, não, Senhor. E Deus, você vai. O povo precisa de você e você vai. E fica aquela guerra, aquela luta. Ele não queria, mas tem Caleb, Senhor. Tem Caleb, coloca Caleb. Não, Josué, é você. O meu negócio é com você. Caleb é para outra missão. Caleb é para outra coisa. O meu mistério é com você. E chega uma hora que Josué entende que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Mesmo Deus dizendo para Josué que iria honrá-lo do mesmo jeito que honrou Moisés, mas Josué não queria. E por que ele não queria? Não é que ele não quisesse, mas ele via a rebeldia do povo, a rebeldia, a reclamação, a murmuração, a maldade que havia no povo. Se o povo se levantava contra Moisés, não ia se levantar contra ele. Então ele tinha um medo de como ia ser aquilo ali. Como é que ele ia dar conta daquela missão? Como é que ele ia se responsabilizar por tanta gente? Ele tinha medo. Aí Deus, Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Agora vai e conduz este povo até a terra de Canaã. Olhe, meu querido, é forte. Josué não queria, ele não queria, mas era a vontade do Senhor, era a vontade de Deus. E quando Deus ele quer, você é você. Quando Deus diz é você e acabou, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Só que mesmo Deus escolhendo Josué, olhe, entenda bem, mesmo Deus escolhendo Josué, mas havia desafios. Deus escolhe, mas tem desafios. Deus ele chama a gente para algo na obra dele, mas tem desafios. E o pior desafio não é guerrear contra o diabo, é lidar com vidas, é lidar com pessoas, é lidar com críticas, é lidar com opiniões, é lidar com incertezas. Porque olha, o pior inimigo muitas das vezes é a mente do outro. É aquilo que o outro vai pensar a teu respeito, e muitas vezes aquilo que o outro vai jogar fora, aquilo que o outro vai cuspir para fora. Porque muitas das vezes alguém não aceita de jeito nenhum que seja você, mesmo sabendo que foi Deus que te escolheu, sabendo que foi Deus que te levantou, sabendo que foi Deus que quis, mas não aceita você, não concorda. Mas ele não, ele não tem capacidade, mesmo sabendo que você tem capacidade, mesmo sabendo que você é útil, que você vai dar conta, mas dizem logo, ele não, com ele vai dar errado, com ele não vai para frente, com ele eu não vou. Se for ele, eu não vou. Tem muito isso. Se for ele, estou fora, já estou saindo. Tem gente que é assim. Mas olha, quando Deus escolhe, não tem para onde correr. Ou alguém aceita ou não aceita, ou alguém concorda ou não concorda, mas ninguém pode ir contra a vontade do Senhor.
Olhe, ninguém pode ir contra a vontade deste Deus que fez os céus e a terra, porque a palavra é dele, a escolha é dele, o querer é dele, ele faz o que ele quer, em cima no céu, embaixo na terra, ele faz o que ele quer. Ninguém pode ir contra, ninguém pode. Podem caluniar você, podem apedrejar você, podem zombar de você, mas ninguém vai mudar a decisão de Deus. Ninguém. É você, Josué, é você. Tinha alguns ali que ia apoiar Josué? Tinha, porque tinha pessoas que viam o esforço de Josué, mas só que tem aquela questão: poderia ser eu. Poderia ser eu. Eu podia ser, porque eu orei, eu jejuei. Então há muitos anos poderia ser eu. Mas Deus não olha para o tempo, não olha para os anos. Não olha se você jejuou, se você consagrou, se você desceu na madrugada. Ele não olha. Olhe, ele não olha. O que ele olha é que quando chega a hora dele, assunto encerrado. Não é o tempo de gente que tem 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, nunca foi nada, nunca foi elegido por Deus para nada. Por quê? Porque Deus não tinha um chamado. Então o tempo que alguém tem não importa. Deus pega quem Ele quer, prepara quem Ele quer, levanta quem Ele quer e se utiliza de quem Ele quer, porque a obra é dele, a palavra é dele, a unção é dele, a glória é dele, a terra é dele, e Ele faz o que apraz a sua vontade. Eita, Ele faz assim. E Josué, lá estava Josué de pé. Senhor, eu vou. Senhor quer? Vou. Lá estava Josué, conversa com o povo, diz: olha, sou eu, viu? Quem vai conduzir vocês agora é eu. E é ordem do Senhor, não é minha não, não é o meu querer não. É o Senhor que ordenou, é eu, viu? E o povo, muitos murmurando ali, mas é eu. O Senhor levantou eu. E Josué vai, conduz o povo à terra de Canaã. E como o Senhor disse para ele: do mesmo jeito que eu honrei a Moisés, vou te honrar. Havia um Jordão, e para atravessar aquele Jordão não tinha como atravessar, não tinha como. E o povo: eu quero ver. Se ele disse que foi Deus que levantou ele, eu quero ver. Eu quero ver esse Jordão se abrir. Se Deus realmente chamou ele, como ele disse para nós que foi ele o escolhido, vamos ver se esse Jordão abre. Vamos ver se realmente foi Deus que escolheu ele. E Josué tinha um desafio. O povo queria ver o Jordão se abrir. O povo queria ver realmente se Deus era com Josué. E queria ver o Jordão se abrir. Porque Moisés tocou nas águas e o mar se abriu. Então o povo queria ver o Jordão se abrir também, para poder ter a certeza que realmente Deus havia levantado Josué. E Josué começa a ouvir o povo. Josué começa a ouvir aquilo que o povo estava dizendo. Ele vai orar: Senhor, Senhor, e agora? Eu não tenho o poder que Moisés tinha. Senhor, e agora, Senhor? E Deus: Josué, diga ao povo que se prepare. Diga ao povo que não coma nem beba, porque amanhã, olhe, amanhã farei eu maravilhas no meio de vós. Olha o que Deus disse para ele: Josué, diga ao povo que não coma, não bebam, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E Josué: dá certo, Senhor. Deus dá a resposta para Josué. Agora, que maravilha ia acontecer, Deus não disse. Deus não disse o que era. Mas a Bíblia diz que Deus, para honrar Josué, ele abre o Jordão. Ele abre o Jordão do mesmo jeito que abriu o Mar Vermelho. Abriu o Jordão para o povo passar.
para o povo saber que verdadeiramente tinha sido ele que tinha escolhido Josué para aquela missão. Olhe, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Deus vai mostrar para muitas pessoas que ele te escolheu. Olhe, Deus vai mostrar para muitos que ele te escolheu. Ele vai mostrar para muitos que ele te escolheu. Não precisa você mostrar nada para ninguém. Deixa ele aparecer. Deixa ele aparecer na tua vida. Porque quando Deus aparecer, todos que duvidam de você vão ver a glória. Vão ver a glória. A glória resplandecer, a glória resplandecer, a glória resplandecer. É como o Senhor disse lá em Isaías: levanta-te, 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 levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Olhe, é só se levantar, só se levantar, porque a glória vai resplandecer, e até aquele que não queria ver, vai ver. Olhe, até aquele que não queria ver teu crescimento, o teu desenvolvimento, você prosperar, vai ver, vai ver. E é Deus que vai mostrar, não é você. Olhe, quem vai mostrar que é na sua vida é Deus. Deixa ele mostrar, deixa ele aparecer, deixa ele se revelar, deixa ele confundir teus inimigos. Não diga nada, não fale nada, só ore, só ore, só ore, só ore e se cale. Ore e se cale, ore e se cale, e deixe Deus falar por você. Filho da raça. Olhe, Deus está falando com pessoas aqui. Dá forte, viu? Dá forte essa palavra. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã, nesta live. Ei, só deixa Deus falar por você. Deixa Deus falar por você. Não diga nada, deixa Deus falar. Olhe, não diga nada. É Deus que vai falar por você. É Deus que vai calar a boca de alguns. É Deus, deixe Deus, deixe Deus, deixe com Deus, deixe com Deus, deixe com Deus. Aquieta a tua alma, deixa com Deus, deixa com Deus. Não diga nada, não reclame, não vá revidar, não vá tomar satisfação. Deixe com Deus, deixe com Deus, deixe com Deus. Só ora e deixa tudo com Deus. Deixa com Deus, deixa com Deus. Deixa com Deus, deixa com Deus, deixa com Deus. Ei, deixa com Deus. Olha, deixa com Deus. Deixa esse negócio na mão de Deus. Deixa essa causa na mão de Deus. Deixa Deus resolver este negócio para você. Deixa com teu Deus. Ele não perde em batalha, não perde em questão. E quem pensa que vai te derrotar, vai ser derrotado. Olhe, quem pensa que vai derrotar você, vai ficar derrotado, derrotado, derrotado. Saiu da raça. Deixa com Deus, deixa com Deus. Josué deixava tudo com Deus. Era o povo falando e ele entregando para Deus. Era o povo murmurando e ele falando para Deus. É assim, é assim. Deixa com Deus, fala com Deus, entrega para Deus, descansa em Deus. Apenas faça a obra dele, que ele vai cuidar de cada coisa na sua vida. Olhe, olhe. E Deus honrou Josué até o fim. Honrou Josué. A promessa que havia feito a Josué, ele honrou. Josué entrou na terra de Canaã com o povo. Olhe, entrou. Foi difícil? Foi. Teve perseguição? Teve.
Teve humilhação, teve crítica, teve, levante, teve, mas ele entrou na terra de Canaã conforme Deus havia falado. Na sua vida vai acontecer conforme Deus disse. Você vai entrar, você vai ultrapassar, você vai chegar, você vai crescer, vai prosperar, vai ser abençoado. Se foi Deus que disse, se foi Deus que falou, vai se cumprir. Se arrebenta tudo, morre gente, muda gente, mas se foi Deus que falou na sua vida, pode descansar seu coração, que na hora certa, no momento certo, Ele vai sacudir você da terra. Olhe, vai sacudir você da terra, conforme Ele falou. Olhe, conforme Ele falou. Vai acontecer tudo conforme Ele falou. Ele vai cumprir promessa por promessa. Promessa por promessa. Ele vai cumprir promessa por promessa. Não vai ficar nenhuma sem ser cumprida. Você vai ver cada promessa. Você vai ver todas as promessas que o Senhor te fez. Josué viveu a promessa, alcançou a promessa, andou na terra de Canaã. Olhe, você vai alcançar a promessa. O que é que Deus tem te prometido? O que é que Deus tem falado com você? O que é que Ele tem entregado na sua mão? Tenha certeza que você vai alcançar, vai receber, vai viver o cumprimento daquilo que Deus te falou. Vai viver. Você vai viver. Vai viver. Olhe, você vai viver. Eita glória, está tão bom aqui a unção que eu não quero parar. Eita, Jesus maravilhoso. Eita, Jesus é grande. É grande, Jesus é grande, Jesus é grande. Olha, Deus está falando com pessoas aqui. Jesus é grande. Aleluia. Eita, vou orar pelo Lipe aqui. Ele vai fazer uma prova, fazer uma oração por ele. Bora orar por ele, amados. Vocês que estão aí, vamos orar por ele para dar certo essa prova que ele vai fazer. Para o Senhor tomar a frente. Vamos orar todo mundo junto por ele. Está desde o começo da live aqui. Fazer uma oração por ele. Soberano e eterno, Criador do céu e da terra. Ó Pai, Tu é grande, Tu é soberano, Tu é tremendo. Tu é o que vive e reina para sempre. Ó Deus, quero te apresentar, Senhor, o Teu filho Lipe, Senhor, que está aqui nessa live, Senhor. Ó Deus, vai visitando ele da planta dos pés ao alto da cabeça. Vai visitando ele, Espírito Santo de Deus. Vai tomando ele, vai nas tuas mãos, toma a frente dele, Senhor. Vai tomando a frente da vida dele nesta manhã, neste momento, ó Pai. Ser com ele nesta prova que ele vai fazer, Senhor. Toma a frente, ó Pai, para que ele possa ter a vitória que ele almeja de ti, Senhor. Porque eu creio, Pai, quando o Senhor toma a frente, tudo dá certo, tudo flui, tudo acontece. Ó Deus, que ele venha ser aprovado nesta prova, para a tua honra, para a tua glória. Eu coloco nas tuas mãos a vida dele, Senhor, e já declaro a vitória sobre a vida dele. Eu declaro a vitória, eu declaro a vitória, eu declaro a vitória em nome de Jesus sobre a vida dele, Senhor. Fica com ele, Senhor, ser com ele, guarde a vida dele, protege ele, abençoe seu lar, sua família, Senhor. Derrama tuas bênçãos recalcadas, sacudidas, sem medidas, meu Pai, sobre a vida dele, sobre o lar dele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. Eita, glória a Deus. Deus abençoe o Lipe, toma posse da tua vitória. Eu creio que você vai contar a vitória nessa live aqui. Você vai vir contar a vitória. Pode contar com as nossas orações, viu? Amados, foi até aqui que Deus permitiu. Foi até aqui. E eu agradeço a vocês que participaram da live. Minha gratidão. Amanhã estamos aqui de novo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha levantado uma campanha aqui, né, de 21 dias. Para finalizar, deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês aqui. Uma campanha de 21 dias. Só que eu vou recomeçar essa campanha a partir de amanhã. Eu vou pedir a Deus um tema.
E eu vou divulgar o tema para a gente fazer uma campanha aqui de 21 dias, 21 live de oração, de palavra, a partir de amanhã, tá bom? Então, desde já estão avisados, vamos começar um propósito aqui de 21 dias seguidos, de live, palavra, louvor, oração, enfim, o que Deus conduzir, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe todos, obrigado pela presença de todos, e que Jesus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um nesta manhã, para a honra e a glória do nome do Senhor. Fiquem na paz, amados, Deus abençoe. Glória a Deus.